O adventista é uma a parte ou é uma ramificação? É uma, vamos dizer assim, é uma designação de um segmento também evangélico. Vem do tronco do protestantismo, sim, mas no Brasil eles estão, inclusive, completando 100 anos. Parabéns aos adventistas que se dedicam Parabéns. muito ao ensino, à cultura, com raízes ética, cristã e tudo mais. Eles têm universidade, então... parabéns aos adventistas. É uma profissão louca. É uma religião que os crentes, né, nessa religião, eles são tolerantes ou não? Eles são mais conservadores, radicais. mas não são radicais. Tá. Respeitam tradições, a Bíblia, família, então tem a sua... o adventista que é do pôr do sol da sexta até o sábado, né? Que tem esse Eles respeitam, resguardam o sábado. Tá. Mas não é assim. Depois de alguns anos, a gente percebe que as coisas vão se alterando um pouco. Então, tudo que era muito rígido, que vai quebrar, precisa se flexibilizar. Né? Então, aí vem as igrejas pentecostais lá de trás, o neopentecostalismo, como a própria igreja católica também vai se modernizando. Né? Veio os padres cantores, né? Tem que modernizar. Mas o importante é assim, é que eu, aproveitando até o momento que em breve nós vamos estar celebrando aí o enlace de vocês, para dizer que a questão fundamental é que existe um Deus que ele é bom, porém justo, e o amor é a essência de tudo para a gente poder buscar. Agora, chegar-se ao amor Você falou uma a mesma palavra coisa que professar fé, né? O que é fé? Não dá. É difícil. Não é difícil? A gente sente pronto, né? Eu falo que, assim, eu não tenho nenhuma religião certa. Eu acredito em Deus, e deixando claro que eu respeito todas as religiões, inclusive os ateus, eu respeito. Cada um tem a sua linha, justamente porque a minha crença, eu sou agnóstica, eu sou um pouquinho de tudo, foi muito despertada do nada. Então, a única explicação que eu tenho para isso é que eu nasci assim. Ninguém sentou comigo e ensinou as coisas nas quais eu acredito. Eu simplesmente acredito por acreditar. E falar de Deus, falar da origem das coisas, de Criador, é um papo que eu gosto de muito fundo. Vocês vão ouvir esse podcast achando que é uma criança de 6 anos conversando sobre isso. O meu noivo tá até rindo aqui, porque eu adoro falar disso. E eu vou, Paulo, representar aqui nesse podcast os nossos seguidores. Eu não estou representando o que eu penso e o que eu acredito, tá bom, gente? Eu vou fazer perguntas que já me fizeram quando tentaram me convencer de algo. Eu tenho amigos muito evangélicos, amigos muito radicais, também tenho amigos que são ateus, e a gente conversa muito sobre essas coisas. Eu gosto muito também, eu sou curiosa. Sim. Você falou uma palavra que me chamou. Você falou assim, que Deus é muito justo e que Deus é muito bom. Volto a dizer, eu concordo, mas eu vou fazer uma pergunta. Se ele é justo, por que uma criança que nasce em Sifuquistão, não posso falar um país, mas um país com essas que não tem tolerância religiosa, que tem bombardeio, tem guerra civil e etc., tem 6 anos de idade, a criança não fez nada para o mundo ainda e morre bombardeada. Deus não olha por ela? Olha, isso que você coloca está dentro de um contexto tão profundo, mas tão profundo que... Porque não é justo, né? É lógico que não é justo. Agora, vamos lá. Que hoje vai... Senta que lá vem história. Eu adoro. Eu não quero assim... Eu quero saber a sua opinião. As minhas colocações vêm sempre de uma forma assim. A Bíblia, ela e ela exemplifica tudo. Tudo que está acontecendo hoje, tudo. Ou Deus que está fazendo, ou ele tem um permissivo dele para que aconteça.
Deus está lá no inferno também. Ele está em todo lugar. Ele é o único que tem esse poder. Porém, nós temos que entender algumas premissas, algumas coisas que são absolutamente inegáveis. Então, isso que você está me colocando que está acontecendo hoje, não é hoje. Está aqui, ó, lá dentro. Como é que foi a história do povo? Você sabia? Não, o próprio Jesus Cristo que foi crucificado. Não falo nem de Deus não protegeu ele? Vamos lá. Vamos voltar lá atrás. Você tem que conhecer hoje. Eu não isso daqui para mim, eu sou tão apaixonado por isso daqui hoje. Tô falando de ontem não, é a partir de hoje. Uhum. A minha paixão é absolutamente real. É mais de 1000% a minha paixão por isso daqui. E aí fala o quê? Porque Deus é isso aqui, ó. Te falei que ia provar, dá aqui tua mão. Até aqui, ó, até esse limite, Deus é teoria para você. Uhum. A partir deste momento aqui, ó, Deus passou a ser real. Sabe por quê? Porque eu estou aqui com Deus. Deus está aqui realmente comigo. Aqui dentro, se você já ouviu falar na história de Davi. Rei Davi. Uhum. Já ouviu falar? Mas resume. Dá uma resumida no ponto que você vai abordar. Rei Davi. A história do povo hebreu, que vem lá de trás, o que é o povo hebreu? Então você tinha inúmeros povos lá na época, os cananeus, os jebuseus, amorreus, e tinha os israelitas. Os israelitas foi um povo que Deus falou assim, olha, este povo aqui, eu estou escolhendo para que eu formate da minha forma para mostrar para o resto o que eu quero que vocês façam. Você acredita que Deus nunca conseguiu fazer isso com esse povo? Até hoje. Os reis erguidos, os profetas erguidos, eram erguidos porque os reis erravam. Davi, ele só tinha uma diferença dos demais. Ele foi um ótimo guerreiro e o coração dele era tão profundo que ele acabava arrastando o rosto no chão e isso chegava lá no coração de Deus. Mas errou e matou. Ele matou Urias para ficar com a mulher dele. Ele errava. Deus simplesmente te dá uma situação chamada livre-arbítrio. Ele fala, ó, aqui está a porta do céu, aqui está a porta do inferno. Eu vou te dar um livre-arbítrio, você vai para onde você quiser. Mas e a criança de 6 anos, Paulo? Deus tem algum sentido para poder deixar que isso aconteça. Ou está na mãe, ou está no pai. O povo cananeu, sabe por que Deus concedia que o Israel ia lá? E era a ordem de Deus aqui. Eu quero que vocês vão para lá, matem todos, matem pai, mãe, criança, os animais, e não fiquem com nada. Deus mandava fazer. Sabe por quê? Por quê? Porque eles faziam consagrações matando as crianças. Eles matavam crianças. Eles faziam simplesmente ofertas, cortando o pescoço das criancinhas. Aí, as idolatrias, ou seja, erguia um poste lá e falava, esse é o nosso Deus. Isso é idolatria, eu tenho um Deus. Vou fazer com poste. Então, isso é o que existia na época. E Deus, então, falou, meu povo, eu vou te dar uma terra, vou te colocar lá nessa terra, só que para você entrar nessa terra lá, tem um monte de gente fazendo o que eu não quero. Está aqui em Deuteronômio. Você vai lá e vai matar todos eles. Então ele tirou o mal pela raiz, é isso? Então, atrás disso daqui tem uma explicação de Deus. Deus... Entendi. Quando... É uma perspectiva legal. É terrível de se porque é profundo. É difícil entender assim, de primeira, mas sim. Ele abandonou seu filho Jesus. Não é isso. Por quê?
Porque a tradição na época, te explicando Jesus, a tradição na época, por que se usava as oferendas, eles faziam sacrifícios, né, nos templos e tudo mais? Porque Deus ele determinou para o seu povo, você vai seguir a minha regra. Eu vou fazer um tabernáculo, que é uma tenda e tudo mais, lá vai ter os momentos e tudo mais. Eu vou criar uma arca, essa arca vai estar ali dentro que eu te determinar, que é as pedras dos 10 mandamentos, a vara de Arão. Você vai pôr lá num lugar que ninguém pode entrar lá. Só pode entrar quem tiver autorizado por mim e tudo mais tal. É regra. É lições. O senhor vai seguir aquilo, ok? Eu vou te formatar e eu vou estar sempre contigo. Eu te amo e tudo mais tal. Aí, para a expiação dos seus erros, Deus vinculava isso ao vital humano, que é o sangue. Porque quando você tinha a criação humana, você teve uma criação e Deus soprou, né? Fala a Bíblia que ele soprou na narina e deu a alma. Só que a partir daquele momento, o que ficou vital? O sangue correndo nas veias, levando a vida através do sangue. Então, Deus entende que para poder lavar o pecado humano, ele tem que se banhar com esse fluido vital que é o sangue. Por isso, toda uma determinação que você tinha que levar lá e obediência. Tem que levar um cordeirinho, não pode ter defeito. Pois é. E aí, a justificativa, por isso que a Bíblia é apaixonante. Isso é lindo, porque isso está lá atrás, no começo da história da humanidade. Só que isso foi linkado numa obra messiânica que vem lá 3.000 anos para frente, lá, com uma pessoa que todo esse período aqui, Deus foi tentando mostrar para esse povo, para acertar os passos, para a gente estar de boa. Estou te dando tudo, te dou livre-arbítrio, te dou um coração, te dou desejo sexual, te dou... Aí tu quer errar no desejo sexual, quer fazer promiscuidade, não exalta ele que te deu, exalta um poste. Aí tu vai cortar o pescoço de uma criança. É cortar pelas beiradas, é isso? Aí chega uma hora que ele fala, vou mandar um dilúvio para acabar com tudo isso, que não tem jeito. Aí manda um dilúvio. Aí um coraçãozinho lá no lugar, lá assim, falou, Senhor, mas eu sou justo. Ele é justo e é bom. Noé, faz uma arca aí, cara, põe tudo aí dentro aí pra gente salvar a humanidade e tal. Aí, pergunta, é real isso? Houve, aconteceu? Isso pouco importa. Importa a lição do amor, de que eu salvei os meus filhos por um justo. 1 milhão errando, salvei por um. Isso é lindo, isso é amor. Isso é profundo de amor. E quase amor ainda, porque para mim amor, explicando aquela nossa frase, só um teve. Que chegou assim e falou, olha, estão matando carneiro para espiar Deus, pecado, estão errando tudo, está tudo errado. Passou 3.000 anos, Deus virou as costas para todo mundo. O período interbíblico, que ninguém sabe o que é, período que deixamos de ter profeta, é o final do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Período de 400 anos. Deus deu as costas para a Terra, para o planeta, para o homem. Vocês não fazem ideia do que aconteceu nesse planeta. Ele falou, é? Deus, quando foi? Deus falou. O pessoal Você só entendeu? dá valor quando perde. Aquele ditado. Porque sabe por quê? Israel, os israelitas na época lá de Davi e tudo mais tal, antes um pouquinho, né, que o primeiro rei de Israel foi Saul. Não tinha reis. Eram só os profetas, os sacerdotes. Mas o povo se cansou, falou, não, o Jabuseu já morreu, tudo tem rei, mas não tem rei. Os profetas chegavam para ele e falavam, gente, o rei de vocês é direto. Ele fala com vocês direto através de nós, tal, enquanto os outros é humano, então tudo promiscuidade, matando criança. Vocês são direto com Deus. Não, mas nós quer rei, nós quer rei.
Deus falou para Samuel, deu o rei para ele. Nomearam o Saul. Vai ver a história do Saul. Barbaridade que fez. Depois Davi. Vai ver as barbaridades que fez. É um grande rei. Só fez caca. Filho dele, ele teve um mérito, que ele uniu as tribos só. Né? As tribos estavam divididas, Israel e Judá, ele unificou os israelitas. Vai ver o que o filho dele pediu sabedoria. Salomão. Mas sabe o que ele fez? Só ele casou com 700 mulheres. Fica quieto aí. Ele cumpriu uma missão que Deus determinou, que foi construir o templo. Para dar conta, né? Como é que dá conta? Como é que aguenta? Então, ser saúde lá. 700 mulheres, meu amor. Então, veja o que esse povo, nesse período todo, errou. E chegou uma hora que Deus acabou, parou. Nesse período aqui, catástrofe. O mundo era para ter sido destruído. Não. O que Deus fez? Vamos acabar com tudo isso aqui. Precisamos limpar isso daqui. Acaba de... Enxuga o sangue das mãos e tudo mais, vai ter um. Aí ele pegou um filho dele, pôs aqui e falou assim, ó, vai lá, você vai virar homem, você vai virar ser humano, com todo o poder. Qual foi o mérito de Jesus? Sabe qual foi o mérito dele? Não reivindicar mérito nenhum. Olha o que ele fazia. Você não sabe o que ele curou? Está lá. Curou cego, curou aleijado, restituiu vidas. Lázaro voltou para a vida, o menino lá da mulher que estava no deserto, ressuscitou e fez 1 milhão de milagres. Ele nunca falou assim, ó, vai lá, filhão, eu te curei. Ele falava, a tua fé te curou. Ele tirava mérito dele. Nunca falou, fui eu, negão. Eu sou o cara. Nunca. Ele falava, tua fé te curou. Ele chegava lá, pegava a vontade do cara, a fé do cara, passava por ele, levava e disse, Senhor, ajuda esse menino. Voltava por ele, só era passagem. Esse foi o mérito dele. Posso fazer uma outra pergunta difícil? O amor, isso é o amor. É amor incondicional. Isso é amor. Né? Amor incondicional.